Pessoal, começando mais um M2M Podcast. Hoje estou aqui com o Misael e o Fabinho, do Direto ao Ponto Podcast. Não é isso, Marcelo? É isso aí. É isso aí. Boa tarde, galera. É boa tarde? Pode ser boa tarde. Pode ser boa tarde. Porque eu não sei na hora que vai sair lá depois. Pode ser boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite de vocês, pela oportunidade. A gente acompanha aí, vê o processo de vocês, né? Traz uma galera legal aqui, interessante. Queria muito agradecer pela oportunidade, né? A gente tá aqui direto ao ponto, direto ao ponto. É isso aí. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo, Misael. Boa tarde a todo mundo aí. A oportunidade é um prazer estar aqui com vocês aqui na rádio aqui. Podendo falar um pouco, né, sobre as nossas aventuras do Direto ao Ponto. Põe a aventura nisso. E um pouco da nossa história. Isso aí, um prazer. Mas eu queria saber quem é o idealizador do Direto ao Ponto Podcast. Na verdade, eu acho que o idealizador foi meio que nós dois. Tipo, eu só lembro de ter falado com o Fabinho, né, sobre vamos fazer um podcast, cara, entrevistar as pessoas. Aí Fabinho, pô, legal, já tava pensando nisso. E a gente só juntou as ideias que já, né, tinha um pouco, eu tinha um pouco, ele tinha um pouco, e a gente juntou as ideias e saiu direto ao ponto. Na verdade, acho que foi uma tarde pensando no nome, né, também, né? O nome surgiu, acho que foi assim, meio que aleatório, né? Não. Mas o convite acho que veio, na verdade, é porque existe essa live da página Tudo sobre São Gonçalo, onde o Misael já tem há alguns anos. E ele me chamou, porque lá eles fazem sorteio de brindes na página Tudo sobre São Gonçalo, que não é vinculado ao Direto ao Ponto. Então eu apresentava, eu era um dos apresentadores da página, né? E lá, através de lá, Misael começou a entrevistar algumas pessoas da região. Ele entrevistou, além da questão dos políticos, né, que você falou aqui nos bastidores, ele entrevistou diversas pessoas. Aí um dia ele ia entrevistar Felipe Filósofo, né? Que é o vencedor aí do enredo da Viradouro, né? E ele falou, você quer apresentar comigo e tal, entrevistar Felipe, não sei o quê. Eu falei, fiquei meio assim, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí daí pra frente aí eu permaneci no podcast, aí a gente pensou, né, porque o podcast estava muito em alta, né, porque tem muita gente fazendo podcast. Então a gente falou, vamos fazer o podcast? Vamos fazer o podcast. Aí a gente ficou pensando no nome, aí começamos meio que a adaptar o estúdio, porque o estúdio estava meio um formato meio de live show brinde, que é onde tem a página do Sobre São Gonçalo. A gente começou a adaptar para um formato mais podcast, né. É verdade. Inclusive a questão do podcast em si, o nome, apesar de nunca ter pensado antes no nome podcast, mas eu já fazia entrevistas, né? Como o Fabinho falou. Inclusive na época das eleições, você lembrou aqui, né? Isso. Eu fiz praticamente um podcast com os políticos, né? A gente entrevistou, foi 48 políticos na época. Então foi uma maratona de entrevistas que foi praticamente um podcast. Cada um contou um pouquinho da sua história, a gente bateu o papo e tal. Só que naquela época não estava em alta ainda essa questão do podcast e tal, do YouTube, que a galera tem hoje aí. E aí do Felipe Filósofo, quando eu fui entrevistar o Felipe Filósofo, foi exatamente nesse momento em que estava acontecendo os podcasts. Eu falei assim, vamos fazer. Só que não tinha esse formato, né? A live show brinde, que o Fabinho tá falou aqui, é uma live que eu já tenho há 4 ou 5 anos, eu sempre esqueço um pouco da data, mas é isso aí. Que é uma live que eu fiz lá no bairro. A live nasceu, é até interessante contar essa história, porque a live nasceu da seguinte maneira. O bairro vivia um momento que era um momento de muito assalto. Tinha muito assalto, todos os dias tinha assalto no bairro. E aí o que acontece? Com muito assalto, o que os comerciantes sofrem? Queda nas vendas. Porque as pessoas começam a ficar com medo de comprar no bairro, aquela coisa toda, começa a sair no noticiário e as pessoas param de comprar. Né? Param de ir no comércio ou param de passar pessoas e querer ir no bairro porque aquele bairro é perigoso. E Rio do Ouro é um bairro que né, dá caminho para a região oceânica, caminho para a região dos lagos. Só que como todo mundo tinha notícia que Rio do Ouro é perigoso, Engenho do Roçado perigoso, aí o pessoal fazia o quê? Não parava. E os comércios começaram a sentir, principalmente os comércios que funcionam à noite. Verdade. Né? Começaram a sentir. Aí eu fiquei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu pensei em fazer uma live que fosse de show brinde. Ou seja, que cada comércio pudesse, aí o comércio que quisesse participar, desse um brinde para poder eu sortear nessa live. Pô, e aí foi sucesso, a galera começou a entrar na live
E aí eu comecei a falar dos comércios, entendeu? Principalmente dos deliveries, aí a galera do comércio começou a gostar, porque a gente começou a transformar a forma de como as pessoas viam o lugar e viam os comércios locais. E aí as pessoas começaram a ir nos comércios. Pessoas que às vezes, ao invés de comprar no bairro, compravam fora, passou a comprar no bairro, porque passou a conhecer o comércio de perto. E aí então essa live já tinha, só que não era em formato podcast, era só, né? A princípio era um computador, um notebook, num quartinho que eu tinha lá em casa, sozinho ali. Até começar a evoluir para ir para o segundo estúdio, que além de fazer as lives, eu fazia também entrevista. Comecei a fazer as entrevistas. Aí fiz vários tipos de entrevista. E a página começou a crescer. Né? A gente ainda tem muito que crescer, mas hoje a gente conta lá com mais de 28 mil seguidores, estamos chegando a 30 mil seguidores agora. Então, tipo assim, mas toda a ideia começou daí. Até chegar no podcast, hoje o podcast lá no YouTube, né, direto ao ponto, podcast. Então, basicamente, foi por aí que a gente começou. O podcast de vocês é uma vez por semana, é ao vivo, né? É, ao vivo toda quarta. Às vezes a gente intercala, porque às vezes, como é ao vivo, às vezes o convidado não consegue comparecer naquele dia, naquele horário, porque nosso horário sempre bate às 8 da noite, às quartas-feiras. Às vezes o convidado, não posso na quarta, tem como a sexta, a gente tenta adaptar o dia, mas a gente divulga antes, pra poder bater certinho a questão da galera, né? Entendi. Fabinho, conta um pouquinho da tua história aí, Fabinho. Então, meu nome é Fábio Silvestre, aqui do nada. Meu nome é Fábio Silvestre, eu sou ator, influenciador, agora apresentador. Fui criado no Rio do Ouro, né, ali no ponto final do 48, atualmente eu moro em Maricá. E, sim, tô na luta aí, né, do mundo artístico, é um meio muito difícil, né, o meio artístico é um meio extremamente difícil, principalmente no Brasil, que a cultura é desvalorizada. Então eu tô aí na luta, fiz 5 anos de Teatro Miguel Falabella, atualmente tô no podcast, participei de um festival no Teatro Miguel Falabella, onde eu fui indicado ao melhor ator do festival. Aí por isso eu saí no jornal O Dia, assim, foi um momento muito marcante pra mim, né? Fiz várias peças assim, bem legais, assim, inclusive fiz o Auto da Compadecida, que é uma peça bem conhecida, né? Sim. E que todo mundo gosta, né? E é basicamente isso, assim, minha vida é esse corre aí. Mas você almeja fazer só teatro ou televisão também? Então, eu pretendo ir pra TV também. Eu já fiz figuração, né, mas o pessoal fala, não conta muito, porque você só vê o negócio de um vulto lá atrás. Mas tá tudo bem, te leva no currículo pela experiência de ter um contato com a câmera, né? Isso. Com algo mais profissional da televisão. Então, assim, foi uma experiência legal, assim. Mas eu pretendo, sim, ir pra TV, porque é algo que eu almejo muito. E não, hoje em dia, é difícil viver de arte, principalmente do teatro. Porque se você for botar na ponta do lápis, se você for viver do teatro e da TV, muito melhor você viver da TV do que do teatro. Tá exposto, né? A TV, todo mundo tá te vendo. Exatamente, a TV hoje é mais valorizada, né? Até pela questão da fama. Então, hoje em dia ainda tem a questão da internet, que você estando na TV, automaticamente vem sua fama e automaticamente você consegue trabalhar com aquilo na internet, né? Com a sua fama. E você, hoje em dia tem muito... Hoje, a nova profissão, né? Influenciador digital. Então, através da TV vem trazendo isso. Mas eu amo teatro, nunca quero largar o teatro, porque o teatro, assim, é uma sensação, assim, fora do normal. É algo, assim, tipo, você tem a sensação de ter o público ali perto de você, te assistindo, te acompanhando, o calor do público. É bem mais difícil do que a TV, obviamente, porque é algo, né, ao vivo ali, se você errar, você tá lascado. Não tem corte, não tem vamos gravar de novo. É isso ali, você que lute. E nunca pretendo largar o teatro, inclusive, daqui a pouco eu vou falar, vou deixar a Misael falar um pouquinho, já falei demais. Inclusive, final do mês tem peça, aí vou estrear a peça e eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E você, Misael? Então, a minha vida também girou em torno, assim, do Rio do Ouro, né? Nascido e criado no Rio do Ouro, só que na minha parte, a parte do Engenho do Roçado, né? No caso, ele São Gonçalo? Você é São Gonçalo? Mas ele também. Eu também. Só que lá é Rio do Ouro, né? Porque o meu atravessou a rua, já tá em São Gonçalo. Mas tem Rio do Ouro, né? Eu já sou da parte do Engenho do Roçado. Então, nascido e criado no Engenho do Roçado, próximo à quadra do Engenho ali. Né? E assim, a minha história,
eu sou de família cristã, né? Então, desde criança, envolvido com meio religioso, música, né? Já fui crescendo já no meio também da música, dentro da igreja. Minha família são de pastores e músicos. Então, a primeira coisa que apresentou para mim na vida foi a música, né? Quando eu tinha volta de uns 8, 9 anos, meu pai já comprou uma guitarra para o meu irmão, um teclado para mim, e falou assim: vocês têm que aprender isso aí. E aí foi, na verdade foi até o contrário. Meu pai comprou um teclado para meu irmão e a guitarra para mim. E eu não gostei da guitarra, fui pro teclado. Aí foi o inverso, né? Eu aprendi teclado, meu irmão guitarra. Mas eu sempre gostei de comunicação. Minha vida sempre foi em torno de comunicação. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de estar na rua, de falar com pessoas, me comunicar. Sempre gostei disso. E eu me lembro que ainda muito criança, devia ter uns 10, 11 anos de idade, meu pai comprou para mim um microfone sem fio que vendia lá nas feiras do Rio de Janeiro, que não existe mais, que você ligava ele e ele funcionava na estação 88 do rádio. Ah, sei qual. Entendeu? Nem existe mais esse microfone aí, mas você ligava ele funcionava na estação 88 do rádio. E aí o que eu fiz? Eu abri o microfone e criei uma espécie de transmissor daquele microfone. E coloquei um pedaço de fio ligado numa antena em cima do telhado da minha casa e saí falando com os vizinhos, indo no rádio dos vizinhos para ver se pegava lá. Aí pegou até a esquina, no meu vizinho até da esquina. Aí eu falava pro meu vizinho: já deixa aí que eu vou fazer essa rádio aí. Aí os meus vizinhos ficavam me ouvindo lá. Eu consegui ligar uma mesinha de som, um rádiozinho para tocar, um toca-disco para tocar aquele 3 em 1. Aí tinha microfone, né? Aí eu liguei o microfone, ligava o microfone, tinha o deck de fita, tinha o disco em cima. Aí eu ligava e ficava. E os meus vizinhos eram obrigados a me ouvir, que eu fazia eles me ouvir. Então eu comecei assim, já amando comunicação, amando essa questão de rádio e tal. Fiz programa em rádio, né? Tinha as rádios comunitárias, fui em várias rádios em São Gonçalo também, que eu sempre envolvido com isso. E aí, claro, eu estudei, terminei os estudos, fiz design, né? Tava comentando aqui, fiz design, área de informática, e aí comecei a amar também a área de informática, fui para essa área, até que surgiu a oportunidade, né, de criar a página, de criar a página no bairro. E aí, através da página, eu consegui realizar esse sonho de comunicar com mais pessoas, né, onde eu consegui alcançar mais pessoas e me comunicar. E assim, e paralelo a isso, tive sempre a questão humanitária. Eu sempre também gostei de me envolver na questão humanitária. Na primeira enchente que teve no Rio do Ouro, eu consegui com a página ajudar muito a minha comunidade, entendeu? Em volta, que teve uma tromba d'água na época, e muitas pessoas da linha, por exemplo, perderam muitas coisas, e com a página eu consegui ajudar. Consegui a Mariana, na época lá que houve a queda da barreira lá e tal, consegui ir lá. Então, tipo assim, com a comunicação eu consegui, sabe, fazer muitas coisas que talvez seria difícil sem essa força de você estar com a comunicação. Sem contar a questão política, que a gente consegue também, né, cobrar muitas coisas e tal, e ajudar o bairro, ajudar as pessoas que estão próximas. Então, assim, a comunicação, ela tem esse poder de a gente conseguir, através da comunicação, ajudar. Ou também destruir, né? Também tem os dois lados, né? Depende de quem é que está fazendo a comunicação. Uma situação dessa, né? Depende. Fiquei com pena. Um ponto importante agora. O seu podcast está abraçando com a comunidade, está abraçando legal? Então, Eles estão gostando, estão interagindo. Porque, como o Fabinho falou, o podcast tem um outro direcionamento, né? Sei. A página, sim. Que a página, Tudo Sobre São Gonçalo, ela é para a comunidade. Sei. Então a gente abraça a comunidade. Os problemas da comunidade, por exemplo, as pessoas mandam para você ter ideia, quando eu comecei, era o meu celular pessoal. Sei. Eu não tinha ideia assim de colocar outro número, mas depois a demanda foi aumentando tanto, e 1h da manhã, 2h da manhã e tal, eu tive que criar, tipo, pegar um WhatsApp só para a página, porque eu não estava aguentando mais de tanta demanda, entendeu? Que acaba misturando, que né? eu já não sabia mais quem era pessoal, quem era o problema da live, que era o problema da página vindo e tal, aquela coisa toda.
E aí eu tive que separar. Hoje eu já consigo administrar um pouco mais isso, por causa do tempo, né? Passou muito tempo. Lá atrás, por exemplo, eu fiz uma campanha de cesta básica, a gente ajudou mais de 150 famílias, assim, em questão de uma semana. Mas foram mais de 600 pessoas vindo, então assim, e eu fiquei louco na época. Hoje eu já consigo administrar isso um pouco mais, entende? Porque você tem uma equipe também. Tem uma equipe, a gente consegue fazer uma logística melhor. Entendeu? Porque a comunicação ela tem essa força, graças a Deus. E quanto mais você vai mostrando que o seu trabalho tem seriedade, né, que você tá com o coração fazendo aquilo ali, mais as pessoas vão abraçando. E foi isso que aconteceu. A gente tentou, né, de certa forma, tentar. Porque como a página já era uma página conhecida no bairro, a gente tentou migrar, obviamente, a galera da página pro podcast. Entendeu? Não tirar, mas tentar trazer também para o podcast. Então, como ele já tinha essa popularidade na questão da página, a gente tentou fazer isso. Mas a gente também tem, tipo assim, hoje a gente está conseguindo trazer uma galera assim, mais conhecida na internet, né? Então, isso tá ajudando muita gente, porque, tipo assim, todo podcast tem a galera, tipo assim, tem os fãs daquela pessoa ali com a gente, entendeu? Então acaba trazendo pessoas diferentes e que nunca tiveram acesso ao nosso podcast, entendeu? Tipo, a gente trouxe, tipo, a Carol é uma pessoa bem conhecida na internet, que ela veio aqui semana passada, inclusive assistam, né, o podcast dela que tá lá. É uma pessoa bem conhecida que trouxe muita visibilidade pra gente, né? Isso. E é uma pessoa muito conhecida. A gente levou o bailarino da Isa, que é uma pessoa muito conhecida na internet. O Rafael agora, né? A gente levou o Rafael, que ele trabalha no canal do Lucas Neto. Então a gente tá tentando trazer pessoas assim, mais conhecidas voltadas pra internet, né? Porque o nosso público é da internet. Então a gente tem que tentar focar mais nesse lado para poder tentar trazer outras pessoas que as pessoas que não têm acesso a gente ainda. E é claro, até respondendo de uma forma até mais ampla que você me perguntou, é claro que a proposta do podcast é diferente da proposta da página, né? A proposta do podcast é literalmente ser um programa de entrevista, né? De um conteúdo de entrevista e entretenimento, porque a gente também brinca, tal, aquela coisa toda, tem convidado e convidado, tem convidado que tem informação de conteúdo, conteúdo, como é que eu posso falar? Informativo mesmo, didático, informativo. Isso. E tem outros que é mais entretenimento, que a gente se diverte, tem a questão do música, porque tem entrevistado que é artista musical, tá aquela coisa toda. Igual o Jeff, que a gente igual o Jeff, exatamente. E a da página não, é uma proposta diferente. Porque até o entretenimento da página tem a intenção comercial. Então são propostas um pouco diferentes, entendeu? Mas ali no podcast vocês têm ajuda, tem algum apoio? Financeiro não. Financeiro. A única coisa que a gente ainda tem é tipo a questão do sorteio, que a gente faz sorteio dos comerciantes. Tipo, vamos sortear um lanche de tal lanchonete. Aí, tipo assim, é uma ajuda que a gente tem dos nossos patrocinadores, assim. Mas, assim, em relação financeira a gente não tem, mas a gente tem, tipo assim, a equipe, né, que já é uma grande ajuda, que inclusive o Nando Bach, que é o nosso rapper aí, top, famosíssimo, que lançou o Batom Vermelho, inclusive, a galera... Tá nem chum. Tá panguando, tá panguando lá. Lançou, inclusive, gente, ele é o nosso rapper aí, Nando Bach, lançou o Batom Vermelho aí, tá lá no canal do YouTube, né, no canal dele, vão assistir. A gente tem ele que dá todo apoio lá pra gente, né, que sem ele também a gente tava perdido lá. Verdade. Então, mas financeiro a gente ainda não tem. Aqui eu tenho o apoio aqui da Renato Salgados e tenho 2 patrocinadores, que é a Max Clean, que é aqui do Trevo, e o distribuidor da 63, que é por conta da rádio, a gente divulga na rádio, tem ali o comercialzinho deles na rádio. Legal. Entendeu? Eu agrego aqui ao podcast também. Não, bacana. A gente tá atrás dessa parceria. Tipo assim, a página tem a parceria, né, que ajuda a manter todo o espaço. O podcast a gente está, né, correndo atrás da parceria. A gente conseguiu agora monetizar o canal, mas aí a gente tem que explicar uma coisa para todo mundo que pensa assim, monetizou o canal, tá ganhando dinheiro. Não funciona assim. Né? É uma ilusão quem pensa que vai pro YouTube hoje, vai fazer um conteúdo, vai conseguir monetizar o canal e vai começar a ganhar dinheiro. A não ser que você viralize, né? Exatamente, e que continue viralizando. Exatamente. Que não é só viralizar, você tem que continuar viralizando para continuar ganhando dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, eu tava falando isso aqui até nos bastidores, o algoritmo da plataforma atualizou justamente para, tipo, comprimir as visualizações. Então você monetiza a página hoje,
mas só que as visualizações não chegam, as pessoas que se inscrevem não são todas notificadas, então às vezes não vai lá assistir o vídeo, e aí você não consegue ganhar. E é centavos, assim, falando em real, né? É centavos por visualização. Então, tipo, não é assim que você vai ganhar milhões da noite por dia. Não, e o pessoal não vê existe isso. porque eles pagam em dólar, né? Aí o pessoal já acha, vê em dólar, já acha, nossa, já tá acha, ganhando. ó. Tá super faturando E agora. assim, gente, a gente sofre lá, tem 3 mil visualizações, uma hipótese. Exemplo, na verdade. Tem 3 mil visualizações, você vê que as pessoas assistiram lá 400 horas. Opa, 400 horas, 3 mil visualizações lá, beleza. Aí dá lá $1. Exatamente. Entendeu? Então, tipo... E detalhe, né? Você só consegue tirar dinheiro no YouTube quando você chega a $100. Então, a cada $100 que o YouTube te paga. Então, você tem...